Olá, olá alunos do Colégio Elite Opção. Eu sou a Lucinei, pode chamar de Lu. Estou falando direto de Wisconsin, nos Estados Unidos. É o Midwest, o centro-oeste do país. E eu estou aqui, espero que o áudio seja bom para vocês, porque estou no local aberto. Estou na frente do meu querido Lambeau Field. O Lambeau Field é um dos meus estádios preferidos. É um time, é o Green Bay Packers. É um time bem querido no país, porque é o único time que a cidade é dona do time. Então, digamos assim, não tem tanta mudança de jogadores por dinheiro nem nada. Os jogadores moram por aqui. Essas duas estátuas aqui que são bem famosas, Vince Lombardi e o nosso querido Lambeau, Earl Lambeau, que dá o nome ao estádio. Dá uma geral para vocês. Que pena que a gente não pode ir no estádio, tem uma loja com os artigos esportivos. O estádio em si é lindo. Então eu escolhi esse local para falar com vocês e responder a pergunta. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada. Eu vou começar falando um pouco da minha experiência, quem eu sou, minha experiência de vida aqui, e depois a gente entra para os detalhes mais. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa eu vou dar as respostas, são bem individuais, bem particulares. É realmente a minha experiência aqui. Tem um espaço muito legal aqui, que a gente chama de um espaço instagramável, porque as pessoas vêm aqui, sentam, tiram foto com os torcedores. E aqui é a lojinha, a gente chama de Pro Shop. Tá, vamos lá, vamos direto ao assunto. Então, é minha experiência bem particular aqui, tá? Eu fiz algumas anotações, tem alguns dados aqui que tem alguns números, então às vezes eu vou buscar a referência. Então vamos lá. Meu nome é Lucinei, como eu falei, eu tenho 41 anos. Agora em junho eu completo 9 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. Tá? Eu já morei na Geórgia, no sul do país, é um estado acima da Flórida, e agora eu estou aqui em Wisconsin. Eu estou 3 horas de Chicago, que é uma cidade, digamos assim, a mais conhecida, que é um outro estado, mas é uma grande referência. Nós temos voos direto do Brasil para Chicago. Aqui em Wisconsin, a capital é Milwaukee, que é, para quem gosta de moto, tem alguém na família que gosta, é a terra da Harley Davidson, que provavelmente vocês estão ouvindo agora. Curiosidade, aqui em Wisconsin você pode dirigir moto sem capacete. A gente vai falar um pouquinho dessas diferenças de estados, que eu sei que tem uma pergunta sobre isso. Vamos lá, eu acho que eu vou explicar um pouquinho mais da minha vida quando eu for nas perguntas. Primeira pergunta, Cauane Alves. Como é a experiência de viver nos Estados Unidos? Engrandecedora. Eu nunca morei em outro país, mas tive a oportunidade de viajar para outros países. E viajar expande a mente, você não volta da mesma forma. Você vê como as coisas podem ser feitas de maneiras diferentes. Nem bom nem ruim, mas diferentes. A minha experiência de alguém que veio para cá para casar, para ter uma família, não vim aqui para estudar ou por causa de um emprego. Então, deixar isso bem claro para vocês. Então, acho que eu vou detalhar um pouco à medida que as perguntas vão saindo. Gustavo, como foi a sua adaptação quando foi morar aí? Eu já falava um pouco de inglês, eu fiz FISC por alguns anos, acho que eu estava no intermediário, alguma coisa assim, mas é completamente diferente. Por isso que a minha dica é sempre estudar com nativos, ou no mínimo alguém que já morou aqui, porque a pessoa vai te dar as referências, como eu posso dizer? Culturais, e vai te explicar o porquê das coisas. Então teve a questão
do idioma que você acha que está falando inglês, e quando chega aqui você, uau, eu não estou entendendo. Mas é muito mais do contexto, a questão cultural, experiência, do que o idioma em si. E aí você vai aprendendo as nuances, treina o ouvido, uma questão de hábito. Fernanda, eu gostaria de saber como foi se acostumar morando em outro país. Teve alguma dificuldade ou não? Teve várias, Fernanda, várias. Como eu te falei, a questão do idioma, a questão da cultura. Nós falamos com a mão, eles não estão acostumados, nós tocamos um ao outro. Essa distância social que nós estamos passando agora por conta do coronavírus, eu já senti lá atrás, porque nem todas as pessoas você nem sempre cumprimenta com a mão. E aqui, né, e no Brasil a gente cumprimenta com 3 beijinhos, tudo. Essa questão cultural é bem difícil. A alimentação, aos poucos você vai aprendendo a substituir, vai provando coisas novas, o seu paladar também muda. Uma grande dificuldade, e acho que vai ser por muito tempo, é a ausência dos amigos e da família. Isso acho que é uma das maiores, é a que fica, com o passar dos anos é a que fica. Matheus, como é morar nos Estados Unidos, quais são os lados positivos e negativos? Como é morar aqui, cada um tem um propósito, Matheus. O meu, eu vim pra cá, eu era noiva, casei, eu tenho uma filha. Então, como é morar aqui, hoje é meu mundo, né? E é uma realidade bem diferente para cada família, para cada indivíduo. Para mim, como é gostoso essa questão da segurança, tem crimes, claro, mas a gente não anda tanto com aquilo na cabeça, digamos assim. Eu acho que é uma diferença. Eu cresci em Mauá, mas também trabalhei muito em São Paulo. Então, trânsito. Lembrando que eu moro numa cidade grande para eles, mas pequena para nós do Brasil. Eu moro numa cidade que tem, a grande região aqui tem 210 mil habitantes, mas a estrutura dela de uma cidade de 1 milhão de habitantes no Brasil, digamos assim. Os positivos, essa questão da segurança, Matheus, eu acho que é maior, sabe? Uma pessoa da classe média aqui vive como você morasse em um condomínio particular, um condomínio privado, desculpa, em Alphaville, por exemplo. Negativo, como eu te falei, é difícil tá longe da família, dos amigos. A questão cultural leva muito tempo, você entende como procede tudo, mas eu vim pra cá com 30 e alguns anos, então essa diferença acaba pesando. Quando você vem mais jovem, você fica tempo, você vem com 15 anos pra cá e você fica 10 anos, você vem com 15 anos pra cá e você tem 30, depois de 15 já é metade da tua vida, entendeu? E quando eu tô, na verdade, eu vivi 3/3 da minha vida, desculpa, 3/4 da minha vida aí, agora aqui, entendeu? Eu acho que é mais isso. Mas eu não sei te dizer assim, na minha perspectiva, realmente são esses pontos. O Heitor fez várias perguntas. Como você conseguiu morar nos Estados Unidos? Você foi bem recebida? Por que a escolha você falou Houston, mas Wisconsin? Se a cidade é bonita, é fácil de achar emprego, antes da pandemia, tem trânsito, os bens de consumo são realmente baratos. Como a gente faz para conseguir imigrar para os Estados Unidos? Fale um pouco sobre as cidades e regiões americanas para a gente ver quais se identificam mais. Você acha que vale a pena se mudar para os Estados Unidos, principalmente com essa pandemia? Os direitos trabalhistas são bons, férias, indenização. Houston é poluída, barata, tem tornado, tem tornado, furacão aí? Muitas perguntas, Heitor. Eu vou tentar responder, se não tudo agora, ao longo. Como eu consegui morar aqui, eu vim noiva de um americano, então tenho um visto para isso, que é o visto de noiva. Eu fui bem recebida, as pessoas são
bem educadas aqui, realmente são bem educadas. Eu morei primeiramente no sul do Brasil, que é onde tinha os escravos, então eu senti um pouco o que é o racismo aqui. E depois agora eu moro em um estado que só 4% é negro. Então você tem uma diferença, uma discrepância entre o sul e o norte. Eu sempre sou bem recebida, eles são sempre educados, isso não tem. Porque eu escolhi o Wisconsin. Quando eu estava na Geórgia, o pai da minha filha estava no exército, foi casada com um militar. Então a gente morava na Geórgia porque tinha uma base americana lá, uma base do exército. Hoje eu moro em Wisconsin porque a família dele mora aqui, então a minha filha tem vó, avô, família, né? Tem primos, tem tios aqui, então é uma maneira dela crescer com família, já que eu não tenho familiares aqui. A cidade é bonita? Eu aqui onde eu tô em Green Bay, né? Do Packers. Eu acho lindo, eu gosto muito daqui. As cidades são bem planas no geral. Já vou adiantando. As grandes cidades como New York, Los Angeles, São Francisco, Chicago, muito trânsito mesmo. São Paulo. Agora as outras cidades menores, a questão do trânsito é diferente. É bem tranquilo. Então hoje onde eu moro eu não tenho trânsito. Bens de consumo são realmente baratos aí? Eu vou responder isso lá na frente para você entender a questão. No Brasil a gente tem barato e caro. Aqui a gente tem barato, caro e o acessível. E aí eu vou explicar um pouco disso lá na frente. Como fazer para emigrar para os Estados Unidos? Sim, tem diferentes maneiras, Heitor. E como eu falei, eu vim como visto de noiva, tem como estudante, tem um familiar tá aqui e traz, tem várias formas. Investidor, tem diferentes maneiras, tem que ver o que se adequa à tua realidade. Mais ou menos na faixa de vocês seria ver com o visto de estudante. Ou quem se interessa a fazer au pair, que é a nanny, que é a babá. Tem algumas agências aí e vem pra cá pra trabalhar. Mora numa casa de família e cuida das crianças dessa família. Sobre as cidades, eu conheço mais ou menos 20 dos estados aqui. Então eu vou dar uma pulada nessa porque é como aí, é muito diferente. Os Estados Unidos, acho que em território, ele é 80% do território, 88%, 90% do território brasileiro. É isso. Acho que nosso território é maior, eu não tenho certeza agora de cabeça, desculpa, eu não estava pensando em falar isso. Porém, nós temos mais habitantes. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso, se eu tinha que ter uma anotação rapidinho aqui. Desculpa, ao contrário. O Brasil tem mais ou menos 88% do território americano. Então, os Estados Unidos, comparado com o Brasil tem mais ou menos 88% do território americano. Porém, nós temos mais de 100 milhões de pessoas a mais do que no Brasil. É difícil a questão do nós, vocês vão ver, porque às vezes eu vou me enquadrar aqui, às vezes eu vou me enquadrar aí, tá bom? Eu sou cidadã, então eu sou americana e brasileira. Então é difícil realmente falar das cidades, a gente está falando de 50 estados, Heitor. Então cada estado, as suas cidades, é como no Brasil. Cada estado tem as suas particularidades, e aí você vai para cidades também. Aqui no estado que eu tô, a gente tem uma região, como fosse o Grande ABC, que é Fox Valley, e de uma cidade para outra tem características diferentes. Tem uma cidade aqui que é polo de empresas de papel. A Kimberly-Clark, o headquarter deles, a matriz deles, era aqui, numa cidade chamada Neenah. Então aqui onde eu tô, a cidade mais voltada pro futebol. Então é bem diferente, tá? Desculpa não poder ir tão a fundo.
Você acha que vale a pena mudar para os Estados Unidos, principalmente com essa pandemia? Eu vou deixar até essa questão da pandemia para fora, porque agora realmente não é o momento de fazer nenhuma migração, até porque isso foi suspenso. Mas se vale a pena morar fora, vale. Mas mais uma vez, de acordo com os seus objetivos, o seu propósito. Venha sabendo que tem muito para aprender, de coração e mente aberta. Essa experiência é enriquecedora, aqui ou em qualquer lugar que você escolha. Direitos trabalhistas é completamente... eu podia falar 1 hora sobre isso, é bem diferente, tá? Aqui é mais ou menos por hora, a maioria dos empregos é por hora, aqui é tudo comparado por hora de trabalho. Cada estado tem o teu salário mínimo por hora também. Os benefícios são diferentes. Eu tive a oportunidade de trazer grupos de empresário do Brasil para cá, e aí eu vejo exatamente o choque nessa questão dos direitos trabalhistas, porque os empresários americanos ficam, uau, como que vocês conseguem pagar tantos impostos, dar tantos benefícios para os seus empregados? E o brasileiro fica, como que todo mundo trabalha com menos benefícios, sabe? Tem uma diferença muito grande. Férias aqui é bem diferente. É por tempo de experiência e um misto da empresa, o que sua empresa te oferece. Então eu posso entrar numa empresa, de acordo com a empresa e a minha experiência, eu posso ter 2 semanas no ano. Tem empresa que vai te dar 1, tem empresa que vai te dar 3, ter 4 semanas por ano aqui é assim, um prêmio. Não tem 13º. Então, também não se paga, a não ser que seja um cargo mais elevado, que tenha uma negociação, mas não se paga alimentação e nem transporte aqui. Isso você já faz o cálculo de acordo com onde você vai trabalhar, tá bom? Se a cidade é poluída, não, as grandes cidades, as grandes metrópoles, você vai sentir essa questão da poluição, mas no geral as outras cidades é super tranquilo. Nada, eu morei em Mauá, eu sei como que você limpa a casa e no final do dia você vê a poluição no chão. Não se compara. As casas aqui também tem uma tela nas janelas para proteger de insetos e acaba filtrando um pouco. E por conta do aquecimento, da refrigeração, acaba tendo filtro. Isso também ajuda na manutenção da casa. Tem tornado ou furacão. Aqui nos Estados Unidos a gente faz uma brincadeira de que você escolhe que desastre natural, né? No sul, furacões, tornados. Aqui a gente tem as nevascas. Aqui onde eu tô, já morei em local que tem furacão. Aqui tem alarme, sábado, meio-dia toca, de teste, só para fazer. Então, existe a possibilidade, mas as chances maiores são nevascas, por conta do frio. Aqui chega a menos 25, menos 28. O ano passado a gente teve o Vortex, a gente chegou a menos 55 graus Celsius. Laís, qual a maior diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? Laís, pergunta difícil, porque tem muitas... em cada contexto, entendeu? Nas relações, eu posso te dizer, nós somos mais próximos. Eles não são frios, eles apenas... é uma criação, uma educação diferente. Tem uma maneira de medir, o Luciano pode até explicar melhor, tem uma maneira de comparar países, e um dos indicadores é o nível de individualismo e o nível de coletividade. E os Estados Unidos tem um nível de individualismo muito maior comparado com o nosso. Então é uma questão, uma cultura. Ser independente aqui é algo muito relevante para eles. Ser independente. E aí a gente vai chegar lá na frente quando começa a falar que alguém perguntou da questão dos estados. Então isso é algo muito parte de quem eles são. Financeiramente, o poder de consumo aqui é maior. Vou explicar um pouco mais para isso. Nos hábitos alimentares, por exemplo, o americano valoriza muito mais o jantar e nós somos muito mais o almoço. Alguém perguntou de ser patriota. Então, tem inúmeros, a gente só tem que pegar uma referência, mas tem vários
várias aí. Qual a maior diferença de morar no Brasil e nos Estados Unidos? Eu acho que, assim, logo de cara eu penso que é isso. Você consegue atingir na classe média aqui um padrão de segurança que no Brasil você teria que estar numa classe alta. Você mora sem grade, mora sem muro, mesmo tendo uma classe média e até a classe baixa, né? Porque não tem a favela aqui, porém existem moradores de rua, é caso de que cada estado lida da sua maneira. E algumas cidades têm mais, outras têm menos, mas também tem os abrigos e tal. Qual a maior diferença entre o Brasil e os Estados Unidos? Tem a diferença da questão de morar, né? A questão de diferença dos dois países. Eu não vou entrar na questão política, eu vou dizer que é viver as 4 estações do ano. Aí você pode falar, pô, Lu, mas isso interfere muito na vida da gente. As escolas aqui não começam com o começo do ano. As escolas começam aqui em setembro, exatamente depois do verão. Então as pessoas curtem o verão em casa, 3 meses de férias, e começam depois, porque durante o inverno toda a gente está indo para a escola. As crianças ficam uma semana entre Natal e Ano Novo em casa. Então eu vou por esse aspecto. Então, principalmente aqui onde eu tô, eu vejo as 4 estações do ano e é lindo isso. Você tem as cores no outono, você tem agora a primavera, que aqui já tá bem florido, a neve. Aqui onde eu tô duram 5 meses, neve, mais frio dura um pouquinho mais. Giovana, desculpa, quem perguntou da diferença entre Brasil e Estados Unidos foi a Giovana Ganardoni. E a Giovana Moraes gostaria de saber como os brasileiros são tratados pelos americanos. Existem preconceito? Olha aqui. E como a descendência daqui é muito de holandeses, tem muita tulipa nessa cidade. Giovana Moraes, gostaria de saber como os brasileiros são tratados pelos americanos. Existe preconceito? Existe. Existe preconceito, Giovana. Existe preconceito em todos os lugares. Mas nas cidades maiores, onde tem mais brasileiros, acaba existindo uma rixa e tal. Aqui, digamos, eu sou literalmente a minoria mesmo. As pessoas nem conseguem olhar e achar que eu sou brasileira. Eu não sofro com isso. Mas, no geral, eu vou falar assim, existe um preconceito por você ser imigrante? Existe. Porque mesmo você tendo a cidadania, não está aqui na tua testa que você é cidadão. Você tem os direitos, porém, você não é um cidadão. Assim, você não parece com um cidadão. Então, acontece isso. No geral, o imigrante sofre um preconceito. Não vou falar que não. Agora a gente vai falar um pouquinho mais, acho que de segurança, né? Vitória perguntou, a polícia dos Estados Unidos é respeitada? Como é a relação deles com a sociedade? Eu sinto muito mais aqui do que no Brasil a questão do... eu quero ser policial. Meu pai é policial, eu tenho orgulho. Isso existe. O que acontece é que tem algumas cidades, algumas regiões em que tem muita questão da polícia, e aí entra a questão do racismo com os negros, então pode existir uma rixa, mas no geral a polícia é respeitada, a polícia para te ajudar a trocar um pneu. Eu já parei uma vez e o policial parou só para saber se eu estava tudo bem comigo, porque tinha um adesivo que eu tinha um bebê no carro, então uma mãe parada, ou uma mãe ou um pai parado na estrada, a polícia parou para poder ajudar. Eu sinto uma diferença, tem mais um serviço aqui. A Fernanda Machado, nessa região é bastante tranquilo sair pelos bairros de madrugada e há treinamentos militares nessa grande extensão de terra? Porque você fez essa pergunta, Fernanda, pensando no Texas, né? Eu vou te responder porque eu já morei em uma base militar.
Na região que eu tô, é tranquilo sair à noite, de madrugada? É super tranquilo, mas também não tem nada o que fazer. Até nas grandes cidades, aqui as coisas terminam cedo, essa ideia nossa. É claro que tem, Nova York, que é a cidade que nunca dorme, tem essas grandes metrópoles, mas no geral, nos Estados Unidos, eles vão dormir cedo. Não tem essa, vamos sair para balada 1 da manhã, não é uma característica. Mesmo São Francisco, 1, 2 da manhã tá fechando os clubes, né? Mas sim, é seguro, dependendo da cidade. Você pode deixar o carro destrancado. Eu tô aqui, é claro que tem menos movimento, mas eu posso deixar meu carro destrancado no pátio do estádio, sem problema algum. Treinamentos militares. Tem várias bases do exército pelo país. Eu morei em uma, então é uma cidade, mais ou menos 30 mil habitantes, e é um outro assunto também que dá pra gente se estender muito. Eles têm uma estrutura, tem escola, tem tudo. E eles fazem os treinamentos ali, a gente convive com isso todos os dias, tá bom? E a gente tem algumas perguntas sobre história e atualidades daqui. O Fábio pergunta: vocês são realmente tão patriota quanto os filmes que mostram? Obrigada por me incluir, hein, Fábio? Existe. Eu, honestamente, eu vou ser sincera com você, eu não me sinto cidadã. Eu ainda sou muito mais brasileira, sabe? Eu sou, sempre vai ser, mas eu não me sinto, vai falar assim, eu sou patriota. Não, mas o americano nascido deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu não tô olhando a minha câmera. Vamos lá. Tá vendo a bandeirinha aqui? Qualquer lugar aqui, antes de... começou a obra de um local público, eles já colocam uma bandeira. antes da primeira pedra, eles já colocam uma bandeira. As casas tem bandeira. Deixa eu ver aqui, que aqui na frente tem alguns bares. Eu vou ver se eu vou andando pra lá e vou mostrar pra vocês. Uma casa e tem bandeira. Isso tem. E não é só a questão da bandeira, é o respeito. Muitos seguem a risca de que se a bandeira for ficar estiada à noite, tem que ter uma iluminação. Eles têm um respeito muito grande. Eu tenho uma filha, 6 anos. Todos os dias na escola eles fazem a declaração. Deixa eu ver qual que é a tradução. Seria... Tem algumas coisas difíceis pensar. Mas é como se fosse um juramento. É um juramento da bandeira. Vamos colocar dessa maneira, tem outro nome, mas é o juramento da bandeira. Eles fazem. E com 4 ou 5 anos, as crianças já sabem isso. E todo mundo para na escola. Tem várias bandeiras pela escola, pequenininhas, mas tem. E as crianças colocam a mão direita no peito, direcionam e fazem o juramento da bandeira. Em uma base militar, por exemplo, a hora que é o toque de recolher da bandeira, acho que são 5, 6 horas, eu não me recordo, os carros param, todos os carros param, na base inteira. Imagina uma cidade de 30 mil habitantes, é um bairro no Brasil, eu sei, mas param por conta do toque. Isso é real mesmo. Como é a presença da religião nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não quer dizer, existe a igreja católica aqui, mas os Estados Unidos é predominante protestante, tá? Como funciona o processo eleitoral nos Estados Unidos? Eu vou dar uma resumida nesses alguns assuntos, porque tem um fundamento histórico lá atrás, algumas perguntas aqui que pode ser bem longo. São 538, mais de 500, deixa eu ver se eu tenho isso, são mais de 500 colégios eleitorais, isso eu lembro de cabeça. 538 colégios eleitorais. São 538 colégios eleitorais, como a gente também tem nossos colégios eleitorais aí. E para presidente, eu vou só me referir a essa, ganha quem conseguir 270, no mínimo 270 colégios eleitorais, tá? Aqui nos Estados Unidos tem uma diferença. No Brasil a gente tem os vereadores, a gente tem o município, o governador
deputado federal, deputado estadual, senadores e o presidente. Aqui a gente tem uma outra divisão, uma subdivisão do estado que nós não temos no Brasil, que nós chamamos de condados. Em inglês a palavra é county, C-O-U-N-T-Y, county. O T não se pronuncia. Os condados. Então, uma região de cidades fazem parte de um condado e a gente tem um conselho que cuida disso. E, por exemplo, nessa questão da pandemia, o governador deu uma ordem para o estado. Desculpa, o presidente deu uma ordem para o país, para o estado-nação, deu uma ordem. Cada governador tem o direito de aplicar aquilo ou não da sua maneira. E aí vem os condados, que são esses grupos de cidade. Então eu estou em um condado aqui, mais ou menos uns 10 minutos de estrada eu já estou em outro condado. E eles podem reabrir antes eu aqui. Tem uma cidade do lado da outra, para você ter uma ideia. Começou a esquentar aqui, é temporada de Harley nas ruas. Porque cada estado aqui tem as suas próprias leis e regras aleatórias. Desculpa, quem fez a pergunta do processo eleitoral foi a Eduarda Trevisan. Porque cada estado aqui tem suas próprias leis e regras aleatórias. Foi o César Noel. César, elas não são aleatórias, mas eu entendi o que você quis dizer. Você quer dizer, porque são distintas. É um direito constitucional e a gente vê isso aqui desde a fundação dos Estados Unidos. A gente está tão acostumado que fala assim, os States ou os Estados Unidos, a América. Na Europa eles se referem aos Estados Unidos como América. Mas é literalmente isso, os estados que se uniram. Então cada estado era independente e se transformou uma nação. Mas eles continuam, mas na Constituição eles mantêm esse direito. Por quê? Cada estado tem a sua característica da região, a população, religião, todas essas coisas. E é preciso manter isso. Então cada um. No Brasil a gente também tem umas regras estaduais que se diferenciam. Impostos também. Porém, o que acontece é que aqui as regras são mais abrangentes, como porte de arma, uso de drogas, capacete, a carteira de habilitação é uma para cada estado, a placa muda uma para cada estado. E uma curiosidade, aqui você vende o carro e você fica com a placa, e aí você pega outro carro e vai carregando a tua placa. Então tem mais leis, digamos assim, tem mais mudanças de um estado para outro. Às vezes eu vou para um outro estado e eu que estou aqui há 9 anos, sou pega de surpresa. O Felipe Carneiro, por que os Estados Unidos se tornou uma potência tão forte assim? Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, Felipe. Os Estados Unidos, ataque de Pearl Harbor, tudo... Está relacionado ao poder militar dos Estados Unidos, a própria posição geográfica dos Estados Unidos e questão da capacidade industrial dos Estados Unidos na época depois da Segunda Guerra Mundial. Então foi daí que surgiu. Hoje não é a primeira potência, mas os Estados Unidos têm uma influência muito grande, né? Tamires, mas acho que está entre as três, que é a União, por causa da União Europeia e a China. Isso pré-pandemia, vamos dizer. Tamires Carvalho, por que Washington DC é a capital dos Estados Unidos? Tamires, é igual a nossa Brasília. Washington DC foi construída para ser capital. Vou tentar lembrar de cabeça. 1970? Deixa eu ver. DC... Nossa, desculpa. 1790, troquei. Aí. Ela foi fundada em 1790 e DC se tornou a capital. 2 estados cederam cada um pedaço e é como se a capital fosse um estado em si. É algo bem particular, mas foi isso. Ela foi construída, ela foi destinada para isso.
Aqui tem algumas perguntas sobre a economia mais dos Estados Unidos, custo de vida, como é o custo de roupas, por que a gente adiciona imposto no final. Aqui são perguntas do Gustavo Teixeira. Como é a economia dos Estados Unidos, para onde ela é voltada. Letícia, você acha que o custo de vida é melhor nos Estados Unidos? Mateus, como é o custo-benefício das roupas? Nicolas, por que vocês adicionam o imposto sobre produtos somente no caixa? Por isso que eu estou colocando junto, que eu vou explicar para vocês. Toda vez que vocês verem uma coisa assim, nossa, custa $10 nos Estados Unidos, vocês multiplicam, a grosso modo arredondar aí o dólar a 6, tá? 5,8, 5,9, cada dia tá de uma maneira, né? A 6. Nossa, custa 10, aqui custa 60. Nossa, custaria R$60. E vejo aqui por 200, 250. Nossa, é mais barato. Não é exatamente esse cálculo que você faz para saber se algo é mais barato ou não. Você faz o cálculo com qualquer país, com base no salário mínimo de cada lugar. Então isso é uma coisa bem interessante para vocês entenderem. Desculpa, tô olhando por causa do barulho. Então você faz o cálculo pelo salário mínimo. Como assim? Vou pegar, a grosso modo aqui, são pelas horas da semana. Vou pegar um estado aí que tem uma média bacana. E vamos dizer que tem estado sim que a média do salário mínimo chega a $1.000, alguns 1.200, 1.300. Então você pensa assim, quanto aquilo representa dentro do salário mínimo. Aí sim você tem o poder de compra de cada local. Então vamos colocar um exemplo. Vamos pegar R$1.000 e $1.000. O que você consegue fazer com R$1.000? O que você consegue fazer com $1.000? Quanto cabe uma parcela de carro dentro de um salário de R$1.000? Um carro básico, 0 do ano, entendeu? E quanto um carro compatível aqui vai... pega quanto que é um percentual. Então eu vou fazer a grosso modo, eu tô bem por fora do financiamento aí de carro, mas então me desculpem. Mas vamos dizer que o mesmo carro, a parcela custa 700, 800 no Brasil. Imagina uma pessoa, um salário de R$1.000, pagar uma parcela de 800. O mesmo carro aqui, a parcela vai ser 230, 350, $350. Aí você fala assim, nossa, mas é mais barato? Não é mais barato para nós, mas se torna mais acessível. Porque você pensa, eu ou você, tenho 1.000 no bolso, eu tiro 700 ou eu tiro 300, entendeu a diferença? É o que a gente chama de pocket share, uma participação no seu bolso, né? Então o poder de compra aqui é muito maior. Sim, isso não vai negar. Então um perfume no Brasil que vai custar 400, aí você, de novo, 400 dentro de um salário de 1.000. E quanto vai custar 80 dentro de um salário de 1.000? Lu, mas continua barato? Não continua barato. $80 um perfume não é barato pra gente, mas é acessível. Enquanto 400 para ir é caro. Deu para entender isso? Tem mais algumas coisas de pensar na questão da economia. Aqui também pode se trabalhar trabalhar 2 dias em um lugar, 3 dias no outro, todas as manhãs em um, todas as noites em outro. Então, dependendo da região, tem gente que trabalha, tem 3 empregos para conseguir bancar o aluguel. Então é bem relativo isso. Nunca façam a conversão. Tem que realmente pensar no contexto, tá bom? Por que os produtos são adicionados no final, no caixa? Porque é uma questão também de transparência e de cada estado tem as suas taxas diferentes.
Tem estado que não tem, que você, se você consegue, e acaba sendo um benefício. Não ter imposto em roupa e em alguns artigos. Então isso é uma questão bem transparente. E porque cada um também tem a tributação diferente, até bem dentro do supermercado. Como é o custo-benefício das roupas? É uma pergunta bem ampla também, porque depende do que você está interessado, do quais são. O brasileiro tem, eu falo isso me incluindo, aí tem muita questão da marca, uma questão geral. Aqui existem essas marcas que o Brasil consome muito, porém, no geral, o americano não tem essa cultura tanto da marca. O que isso é algo de marca, aí, aqui é só mais uma marca, entendeu? Que nós temos. Isso é uma coisa diferente, que a gente tinha me perguntado antes, essa questão entre o Brasil e Estados Unidos. É claro, tem gente que consome, grife, tudo, mas ou por uma questão já de status, porque está em uma posição que consome, que pode, mas também nem é tão visto nisso. A diferença social é menor do que no Brasil. Então, aqui, uma pessoa que tem uma casa de 1 milhão e uma pessoa que tem uma casa de 200 mil, provavelmente na mesma cidade, vão frequentar o mesmo mercado. E você não vai ver tanta diferença. Você não vai ver tanta diferença nos carros. Você não vai... E às vezes essa pessoa que tem uma casa de 1 milhão também não tem empregada. Tem hábitos bem diferentes aqui. Ter empregada não é alguma coisa como é no Brasil. Então essa questão da roupa, Matheus, é bem particular. Também tem a questão, como eu te disse, a gente tem as 4 estações aqui, então eu tenho que ter roupas que eu só vou usar 3 meses por ano. No inverno, a jaqueta, a bota de neve, a roupa de neve, tá? Se eu acho que o custo de vida aqui é melhor nos Estados Unidos, o poder de compra é maior. O poder de compra é maior. Agora, fazer o salário também não é um desafio para todos nós. A economia dos Estados Unidos, a gente fala nem voltada. Vou falar assim, a base. A tecnologia se transformou em algo grande, mas um dos grandes pilares que move a economia, dos Estados Unidos é o consumo interno. Por isso que nós, ia falar, eles aqui levam a fama de que são grandes consumidores. São grandes consumidores. E aí uma explicação também para isso. A mão de obra é muito cara aqui, muito cara. Então, isso gera 2 coisas. Se torna mais barato você comprar novo do que pagar a mão de obra para consertar algo. Ou, muito aqui, que é o faça você mesmo. Porque tem muitas lojas de coisas para você fazer você mesmo. Porque é caro mandar fazer alguma coisa customizado ou fazer um reparo. Então, as lojas de material para construção é vista com essa ideia, faça você mesmo. Também por conta disso, a mão de obra é cara aqui. Um pouco sobre educação, a Fabriele pergunta como é a ação do governo em relação à educação. O Lucas, como é a educação dos Estados Unidos? O que tem de melhor, né, na educação dos Estados Unidos e mais inovador do que as demais? A Nicole Alves, para você, quais são os melhores lugares para fazer o intercâmbio? É um ponto de vista bem particular, Nicole, a questão do intercâmbio. Para mim, é fazer em um lugar que não tenha brasileiros. Então, não vai para Flórida, Miami, Orlando, Boston e Nova York. Porque a comunidade é muito grande, você acaba conversando muito com brasileiros e você não desenvolve tanto o inglês. Até por isso que muita gente acaba indo para o Canadá ou vai para alguns lugares mais fora do mapa, assim, das grandes cidades. Então, realmente, eu acho que é isso. Qualquer lugar que não for esses polos brasileiros é o melhor, porque você vai ter que falar mais o seu inglês.
Então isso vai te ajudar a desenvolver e entender mais a cultura. Se você fica próximo de outro brasileiro, você vai acabar comendo a nossa comida e não vai entender, porque muitos dos hábitos você aprende na mesa. Como aqui nós temos as escolas públicas, as escolas privadas. Minha filha já estudou, eu não estudei aqui, tá? Já estudou escola privada e hoje ela estuda numa escola pública. E aqui é bacana que na escola pública a gente tem a opção do que eles chamam de Charter School. Charter School. C-H-A-R-T-E-R. Charter School. Que são escolas públicas que podem levantar dinheiro, levantar fundos para promover uma educação específica, uma metodologia específica. Então eu tenho a minha filha vai para uma escola que é montessoriana, que tem uma metodologia montessoriana, e é uma escola pública. Tem essa opção, que é a Charter School, tem as Blue Ribbons, que são escolas que são níveis elevadíssimos, tem loteria para entrar, tem inscrição para entrar, umas coisas diferentes em escolas públicas. Os ônibus escolares que vocês veem nos filmes, aqueles ônibus amarelos, eles existem, não pertencem às escolas, as escolas pagam por isso. Tem muita escola com sistema de rodízio para as crianças sentarem de maneira diferente, a criança sentar, cada vez com pessoas diferentes para evitar o bullying. Eu acho isso bacana, evitar segregar. As crianças, a maioria das escolas trabalham com tablet já, mas eu sei que aí também no Brasil as particulares, mas as públicas aqui já trabalham com Chromebook. Tentando responder aí um pouco. Mas acho que o mais diferente aqui que tem os dois lados da moeda, é que aqui as crianças já até na escola eles conseguem montar a grade delas. Você consegue escolher algumas matérias fora da caixinha, né? Que a gente vai no primeiro ano, segundo, terceiro ano, só aquelas matérias e só. Aqui você tem algumas matérias extras que você pode, para te dar crédito, e você escolhe isso. Uma grande diferença é a importância do esporte. Você fazer um esporte garante um passe para a faculdade, uma bolsa de estudo para a faculdade. Realmente o ensino na faculdade é caríssimo, por período, por semestre, realmente é algo que os pais, a criança nasce e a gente já começa a poupar. Como a política e a economia estão sendo tratadas no nosso ambiente atual de pandemia? Nós estamos digamos assim, uma onda à frente. Nós começamos antes do que vocês. Mas tem muita coisa que está acontecendo muito parecido, de que, como aqui nesse meu estado, o governador determinou o lockdown até dia 26, e aí veio a justiça e mudou. Os condados se reuniram e pediram para mudar. E aí alguns condados já abriram, outros não abriram. É muito incerto. A questão de informações, tudo. Nisso a gente tá muito parecido, tá? Os Estados Unidos está fazendo muito teste, porém, quando você coloca no per capita, são mais de 300 milhões de habitantes, não é o suficiente. Tem uma pressão muito grande para reabrir as coisas. Foram feitos regulamentos de como abrir, e por ondas, né? Primeira etapa, segunda etapa, cada local tem que estabelecer um critério. Isso está vindo muito da Organização Mundial da Saúde, então é bem parecido. Só que a gente começou, digamos, a quarentena antes do Brasil, é só isso. Mas no dia a dia tá bem parecido. Na cidade que eu tô, acho que a única diferença maior, a minha percepção,
é que nós temos uma adesão muito maior ao isolamento. Aqui os parques continuam abertos, não todas as cidades, por exemplo, mas aonde eu tô, os parques continuam abertos, mas as pessoas não têm aglomeração. Então, isso é bem bacana. E acho que já responde um pouco também a sua, né, Fabrício? Como está a vida aqui? Vou falar bem exatamente da minha cidade, né? Porque a gente não está se deslocando. Alguns estabelecimentos, alguns supermercados exigem o uso de máscara. Eu não preciso usar máscara para andar na rua, até porque não é um hábito das pessoas ficarem circulando pela rua, a não ser que é dia de jogo. Então, como está suspenso, eu não preciso de máscara para sair na rua, não preciso de máscara no carro, mas eu preciso de máscara no supermercado. Alguns exigem, outros não. Os médicos estão funcionando, mas só realmente emergência, dentista também, só questão de emergência. Alguns bares já reabriram em cidades vizinhas, aqui não, mas eles vão abrir, começando até por causa do clima, a usar os pátios, lugares abertos, tudo. O governo veio com incentivo, mas tem muito desemprego. É uma situação não só Brasil ou os Estados Unidos, é de fato uma situação mundial e incerta. Quando que isso vai passar, né? Eu não vou entrar em detalhes o que eu acho certo ou não, porque acho que não é esse o ponto. Eu espero que eu tenha respondido todas as perguntas. Se ficou alguma dúvida, me escrevam e eu respondo cada um individualmente, sem problema algum. Ou mando um áudio, mando um vídeo, como fazer por e-mail. Eu tô à disposição de vocês. Mas é que realmente tem assuntos que daria uma hora para falar de um assunto só. Eu quis fazer uma geral, respondendo a pergunta de vocês, tá bom? Muito obrigada para vocês. Fiquem em casa, quem pode. Não sei se alguns de vocês já trabalham ou não, mas se cuidem. É só isso. Se cuidem, tá bom? Tchau.